creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV é o espaço sideral, local desconhecido momento atual. Eu estava agora flutuando em meio ao vazio do espaço. Ao meu lado está Jasmine com suas caudas de raposas tremulando, se movendo de forma bela e delicada. Havia alguns pontos brilhantes em meio às nebulosas azuis e vermelhas do cosmo, dando uma visão belíssima. Neon e Jasmine éramos afetados pelo vácuo devido a nossos campos biomagnéticos. Eu estava segurando a mão pequena e delicada de Jasmine. No horizonte ao longe havia um disco flutuando no espaço, com um sol sendo puxado em cima do disco. Abaixo do disco havia uma neblina negra extremamente densa. Aquela neblina emanava uma forte aura sombria mesmo dessa distância. Devido meus sentidos absolutos, era notável a aura de morte que exalava daquele lugar. Embora no espaço sideral os sentidos de cima e baixo, esquerdo e direito não façam sentido, se olhar para o disco ao longe e usá-lo como base e olharmos para baixo, havia um enorme vazio infinito. Era só um umbral que se estendia por todos os lados. Literalmente havia uma barreira que nenhum ponto brilhante ousavam ultrapassar para não ser consumido pelo vazio. Jasmine enfim se pronuncia com um tom calmo e formal, mas claramente impressionado com a visão à frente. Este lugar é realmente belo, embora o vazio abaixo seja um pouco desconfortante e aquele enorme disco não faça muito sentido. Ainda assim é belo. Embora de acordo com as leis da física o som não se propaga-se no vácuo do espaço, dentro dos versos fictícios a partir de certo níveis de poder certos seres eram simplesmente capazes de ignorar esse tipo de coisa. Era o caso dos kryptonianos que eram capazes de transmitir o som de suas vozes mesmo no espaço sideral. Eu tinha que concordar com Jasmine, embora o disco no meio do espaço não fizesse sentido visto que a gravidade exercida no centro iria esmagar as bordas rumo ao centro, fazendo o disco colapsar sobre si, mas claro que em mundos fictícios e mitológicos haviam diversas retratações de mundos planos em forma de disco, então não chegava a ser tão estranho assim, e a cena era realmente bela. O sol acima do disco estava sendo puxado agora para baixo do disco, enquanto o sol parecia se apagar pouco a pouco, ficando escuro com leves tons de vermelho incandescentes, e do vazio parecia tremular e então uma massa gasosa de neblina escura começa a emergir. Esse foi um evento realmente impressionante. A Jasmine arregalou os olhos de espanto. Daquela massa gasosa de neblina escura surge algo semelhante a uma boca de verme dividido em 4 lábios e estava cheia de dentes de tubarão gigantes e serrilhados organizados em forma circular por toda a boca. Havia fileiras e mais fileiras de dentes. Aquela massa gasosa parecia querer atravessar para o outro lado do disco planetário. De repente um projétil iluminado foi enviado. Esse projétil explodiu liberando uma forte luz ao se chocar com a massa gasosa, que soltou um rugido que ecoou pelo espaço. Logo o outro projétil foi lançado, fazendo a massa gasosa cessar seu avanço, e com um terceiro disparo de projétil a massa gasosa começou a recuar para dentro do vazio abaixo. Jasmine ainda surpresa com o evento e por entender que aquela coisa era realmente enorme devido à distância em que estávamos e mesmo assim aquela criatura tinha um tamanho bastante notável. Ela questiona sobre o que era aquela massa. Eu logo respondi em tom calmo: aquele coisa era a Apophis. M8 em a fala chocou bastante Jasmine. Embora Jasmine não fosse uma historiadora ou algo assim, ela ainda tinha bastante conhecimento de diversas culturas, então ela naturalmente sabia o que era Apophis, conhecida como o demônio da noite, a personificação do caos, da destruição e do mal, sendo um dos inimigos mais fortes dos deuses, mas em principal do deus Sol Ra, e podia ser encontrado no último dos 12 portões do submundo, onde era o maior desafio de Ra. Um dos últimos grandes feitos de Ra na mitologia egípcia foi prender Apophis nas profundezas do Duat. De acordo com os antigos mitos egípcios, Apophis era descrita como uma grande serpente, tendo cerca de 30 metros de comprimento. Sua coloração não destoa-se do amarelo terra. Sempre é servido com hordas de demônios que em sua maioria têm fisionomia de serpentes de fogo.
Dizia-se que Apófis combatia o deus Ra ao cair de cada noite juntamente com suas hordas de monstros, que eram seus descendentes, mas era sempre sendo temporariamente morta e ressuscitava no dia seguinte, devido à sua natureza imortal como parte da essência do universo egípcio. Se acreditava que nos dias de eclipse, Apófis cobria a luz do sol, enquanto tentava destruir a barca de Ra, e por fim, devorá-lo. Exatamente por isso os egípcios temiam o eclipse como um sinal de mau presságio. Obviamente essa Apófis se diferenciava bastante da Apófis do imaginário humano, mas isso não a tornava menos aterrorizante. Apófis era por si só uma calamidade, uma massa de escuridão surgida do vazio cuja origem mesmo na mitologia não será clara, tendo até uma suposição que Apófis surgiu do cordão umbilical cortado de Ra. Na tumba de Ramsés VI, Apófis aparece com 12 cabeças sobre o dorso, representando aqueles que ela engoliu. Os egípcios acreditavam que o rei poderia ajudar a manter a ordem do mundo, realizando rituais contra Apófis. Ao saber que aquela massa gasosa de escuridão era Apófis, Jasmine não pode deixar de pôr uma expressão perplexa em seu rosto. Embora ela já tenha visto Kaijus, aliens e tenha realizado uma viagem para outro universo e agora tenha assumido a forma de uma espécie de kitsune, descobrir que as histórias de antigos mitos cultuados pela humanidade são reais realmente devem ser um grande choque sem precedentes, e querendo ou não ver Jasmine temer um pouco em seu coração com a possibilidade de outros seres mitológicos como Shiva, Brahma, Vishnu do hinduísmo, Izanagi, Izanami, Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo do shintoísmo, Imperador de Jade, Neza, Sun Wukong, Buda no taoísmo e budismo, Coatlicue, Quetzalcoatl dos astecas e maias também poderem serem reais. Vendo que Jasmine havia ficando um pouco tensa, eu aperto levemente sua mão a confortando um pouco, o que aparentava ter funcionado a acalmando um pouco. Após isso eu e Jasmine seguimos rumo à superfície do disco planetário. Conforme nos aproximaram-se era notável o crescente rio Nilo que passava por praticamente todo o disco planetário. Usando a visão telescópica era possível ver as terras férteis ao redor do Nilo e o local de Abidos. Foi o lugar de enterro mais importante do Antigo Egito no início do período dinástico, deixando impressões de assentamento que remontam até o período pré-dinástico de Nakada I. Isso claro até o Vale dos Reis, que se localiza na margem oeste do rio Nilo, oposto a Tebas, no centro da necrópole de Tebas. Lá era onde Osíris estava governando todas as terras ao redor do rio Nilo. Também era possível ver diversas terras desérticas com fortes ventos e tempestades de areia, principalmente ao redor de uma grande pirâmide no meio do deserto. Estranhamente essa pirâmide exalava alguns traços de flutuações espirituais bastante fortes. Logo que começamos a entrar na atmosfera do disco planetário, se tornava notável partículas douradas flutuantes. As partículas não me causaram praticamente nenhum efeito, mas era visível que eram partículas de origem mágica, o que explica como o disco planetário conseguia se manter nessa forma plana. Quanto a Jasmine, embora ela não tivesse sofrido qualquer dano aparente, era visível que ela teve alguma reação ao entrar em contato com as partículas douradas, mas visto que ela estava bem, eu decidi apenas seguir nosso caminho rumo a um deserto próximo de uma cidade. Jasmine já havia visto com sua visão telescópica as roupas costumeiras dos egípcios, e usando seu ilusionismo, ele altera nossas aparências, escondendo suas 9 caudas e orelhas, e alterando suas roupas para um vestido branco de tecido fino, indo até um pouco abaixo do joelho e aberto do lado esquerdo, com um cinto dourado com um símbolo de diamante com um infinito dentro e com uma saia de tecido preto e adornos dourados que ia até os pés e era aberta na frente. Seus pés agora calçavam sandálias douradas de salto levemente alto que iam até acima do calcanhar. Por baixo do vestido havia um top preto que cobria seus grandes seios. Uma capa preta com adornos dourados estava sob seus ombros e em volta de seu pescoço com capuz cobrindo sua cabeça, e uma máscara cobria sua boca e nariz. Um bracelete dourado em cada pulso com o mesmo símbolo de diamante com infinito dentro e anéis dourados em cada braço na região dos bíceps.
Quanto a mim, agora eu usava um cinto dourado com um símbolo de diamante com S dentro com uma faixa dourada no meio descendo até a altura dos joelhos, uma saia preta de tecido fino com adornos dourados que iam até um pouco acima dos joelhos, uma camisa branca com uma armadura de malha de ferro por cima, com uma capa preta com adornos dourados sob meus ombros e em volta do meu pescoço com um capuz me cobrindo e uma máscara sob minha boca e meu nariz. Eu calçava sandálias douradas que iam até abaixo do joelho quase como uma bota. Meus pulsos agora tinham braceletes dourados com o símbolo de diamante com infinito dentro. Qualquer um que nos visse com essas roupas provavelmente pensariam que somos de alguma família nobre das margens do Nilo. O refino de Jasmine com seu ilusionismo havia se tornado bem evidente desde que ela despertou seu novo poder. Embora seres com fortes sentidos ou mestres de ilusões fossem capazes de facilmente ver através dessa ilusão, isso não significava que esse truque fosse inútil, ainda mais se Jasmine pudesse elevar ainda mais suas capacidades com esse poder. Nossas roupas faziam um enorme contraste com o deserto árido sem vida e caótico cheio de ventos fortes onde nos encontrávamos. Nós começamos a caminhar em direção da civilização mais próxima, logo ruínas de algo que deveria ser uma cidade surge, era uma visão desesperançosa. As casas apresentavam várias rachaduras e buracos nas paredes, destroços de concreto estavam espalhados nas areias, sendo lentamente soterrados. Mesmo sem nada à vista eu conseguia sentir as flutuações espirituais dos seres vivos ali presentes. Fora eu e Jasmine havia cerca de 57 pessoas ali escondidas, entre eles a maioria eram crianças cujas flutuações estavam fracas. Eram cerca de 20 crianças, 22 mulheres, sendo 8 delas idosas e 15 homens, sendo que 6 deles eram idosos. Os homens portavam armas prontos para pular para cima de nós para nos atacar. Jasmine também percebeu isso graças à sua super audição que conseguia ouvir o batimento cardíaco deles. Mas ambos nós mantemos calmos e nem nos preocupamos com eles. Afinal de contas eles eram simples humanos comuns. Não havia por que se preocupar, mesmo que usassem armas como lâminas de ferro ou qualquer coisa assim não importava. Não iria nos ferir. No máximo seriam como se estivessem nos cutucando. Logo nos adentramos às ruínas da cidade e como esperado eles nos atacam fazendo Jasmine franzir um pouco a testa. Ainda ficamos imóveis e como previsto as lâminas quebraram. Isso os assustou e fez todos ali recuarem com olhos assustados. Eram homens de pele bronzeada indicando suas vidas difíceis sob o sol escaldante do deserto. Todos aqueles homens tinham corpos fracos e magros. A frase só pele e osso era totalmente aplicável nesse momento. Eu podia sentir que a fraqueza em seus corpos era tanta que só de segurá-los por seus braços seus ossos se partiriam e se tornariam em puro pó de osso. Além disso suas feridas eram visivelmente graves e alguns até secretavam pus de suas feridas. Eu levanto levemente minha mão os assustando um pouco mais. Eu estendo meu campo biomagnético o que é notado por Jasmine, que já havia visto várias vezes antes. Eu os ergo no ar e começo a analisar seus corpos com varreduras das células e órgãos internos dos indivíduos. E usando minha visão microscópica para ver a circulação sanguínea, as reações das moléculas e estado das fibras musculares, além de analisar os ossos, notando uma grande falta de cálcio e de outros nutrientes que faltavam em todos os corpos, além de enfermidades estarem atacando seus corpos. Um dos homens fala: que você e eu entendiam perfeitamente seu idioma devido meus estudos no universo dos kaijus do Pacífico. Eu uso minha telepatia para visualizar e vivenciar suas memórias, vendo que o homem em questão era o atual líder cuja aparência era de alguém com cerca de 30 anos, tinha uma barba espessa e vestia roupas simples e um pouco gasta tendo diversos rasgos. Eu olho profundamente com meus olhos frios, repousando sob o homem que diferente dos demais aparentava ser um pouco mais saudável. Então, eu falo em tom indiferente. Então, você é o atual líder deste pequeno vilarejo decrépito. Que tal termos uma breve conversa?
Digo enquanto uso minha manipulação climática para gerar uma área ao redor do vilarejo que impedia os avanços dos ventos fortes. Isso deixou a todos chocados. Eu os libero de meu campo biomagnético, os deixando cair nas areias. A Jasmine olhava para todos com um olhar frio. Para ela, essas pessoas comuns não tinham importância. Ela desenvolveu essa mentalidade desconexa desde que decidiu me seguir. No passado, ela, como minha secretária, olhava aos demais de cima, comandando tudo em meu nome. Como tal, ela não pode deixar de criar um forte senso de orgulho e arrogância por sua posição de alto prestígio. O homem de nome Akin ainda estava um pouco chocado, mas logo se põe de joelhos e fala com um certo temor em sua voz: Vossa Excelência, por acaso seria um sacerdote do Deus Set? Isso não foi uma grande surpresa. Com base nas memórias do homem, eu havia entendido que eu agora estava no verso de Deuses do Egito, um filme de 2016 que retratava uma das principais histórias dos mitos egípcios: a morte de Osíris pelas mãos de seu irmão Set e a jornada de Horus, que com a ajuda de um humano chamado Bek partiu para vingar a morte injusta de seu pai, retomar o trono do Egito e concluir seu destino. Esse foi um filme excepcional, sem sombra de dúvidas, e que envelheceu muito bem, apesar de que há diversas divergências em relação aos mitos, como o fato de Osíris e Set serem filhos de Ra ao invés de serem filhos de Jebnut na mitologia. Mesmo assim, é uma obra excelente, digna de honraria, e por isso que não era uma grande surpresa que essas pessoas ousarem me confundir com Deus e ao invés disso insinuassem que eu fosse um sacerdote. Afinal, aqui os deuses viviam entre os mortais, mas não havia como os confundir. Os deuses eram maiores, com cerca de 3 ou mais metros de altura, tinha sangue dourado de ouro correndo em suas veias, semelhante ao ichor dos deuses gregos, além de serem capazes de usar poderes mágicos sobrenaturais e se transformarem em bestas terríveis de pele metálica. Mesmo que eu fosse alto, eu tinha só 2 metros, e embora minha genética fosse incomparável com o de meios humanos, meu sangue ainda era de cor vermelha. Então me categoriza como um sacerdote de um deus abençoado pelo mesmo, e assim sendo capaz de usar a magia do Deus para usar poderes sobrenaturais seria o mais lógico. Eu logo respondo negando sua afirmação e dizendo que eu e Jasmine não tínhamos qualquer conexão com qualquer Deus. Isso certamente os deixou confusos, sem entender como era possível um humano usar poderes sobrenaturais sem ter conexão com Deus. A única solução que suas mentes sem o devido conhecimento conseguiram pensar foi que eu tinha alguma conexão com os demônios, o que fez seus corações pesarem e seus corpos tremerem ainda mais, pensando que talvez todos ali seriam sacrificados, sendo jogados aos demônios para serem devorados. Vendo eles e já sabendo de seus pensamentos mesmo sem usar minha telepatia, eu soltei um leve sorriso frio de zombação. Eu falo indiferente: não tire conclusões precipitadas, vamos conversar em um local mais adequado. Eu vou até o centro, onde havia uma espécie de templo em ruínas, sendo seguido pela Jasmine, o líder aqui, e mais algumas pessoas curiosas. Chegando lá, vendo as ruínas desoladas, eu uso minha manipulação de matéria para restaurar o templo, que agora tinha uma aparência muito mais digna. Eu entro e me sento em uma cadeira de mármore, e Jasmine fica em pé, logo ao meu lado esquerdo. Como de costume, do outro lado havia outra cadeira, na qual eu aceno para o líder aqui se sentar. O que ele faz, sendo seguido por um homem de estatura média, ficando em pé ao seu lado. Esse era o vice-líder desse vilarejo, seu nome Saif. Enquanto do lado de fora havia vários rostos e olhares curiosos, tentando entender do que se tratava a minha visita. O que é entendível, afinal eu era um desconhecido que não foi ferido por suas armas e havia demonstrado poderes sobrenaturais. Teria sido uma grande surpresa se eles não ficassem desconfiados. Já era surpreendente eles conseguirem se manter calmos e não saírem correndo desenfreadamente. O líder aqui sentado à minha frente fala em tom calmo, escondendo suas dúvidas e medo: e então, Vossa Excelência, se não se importar que eu lhe questione o que o senhor deseja em meu vilarejo. Eu falo com voz indiferente, mas com leve tom acolhedor: antes disso, suponho que você e seu vilarejo não comem há um bom tempo, certo?
Minhas palavras foram certeiras, tirando uma expressão complicada do líder, que teve que concordar vergonhosamente por não conseguir fornecer o devido alimento para seu povo, o que levou à morte de muitos de seu vilarejo, que já vinha sofrendo com ataques de diversos monstros e bestas do deserto. Seu vilarejo, que antes, embora ainda difícil de viver, ainda assim era um lugar até que bem acolhedor, mas que com o tempo foi se tornando o lugar desolado que é agora. Eu então uso minha manipulação de matéria para criar matéria orgânica, criando frutas frescas, o que deixa a todos surpresos. Eu então digo para ficar à vontade e ir alimentar seu povo antes de discutirmos sobre outros assuntos. Eu, como imperador de Nova Krypton, tinha total noção de assuntos diplomáticos. Embora eu em meus anos em Krypton me voltasse aos meios acadêmicos, eu não era desconhecido aos assuntos políticos e diplomáticos entre nações, e em meu tempo no mundo dos Kaijus do Pacífico me aprimoraram nesse meio. Apesar de eu ainda acreditar que a força bruta fosse mais rápida e efetiva, eu tinha noção de que nem sempre era viável, além de que não havia motivos para tal ato aqui. Essas pessoas não me atacaram por ganância ou prepotência, mas sim por fome e desespero. Se alguns deles já tivessem recorrido ao canibalismo, visto a atual situação dessa vila, não seria nenhuma surpresa, então eu não tinha motivos para não levar isso de forma mais diplomática, e oferecer alimentos para eles seria uma boa forma de formar um vínculo diplomático, apesar de meu principal foco ser coletar as autoridades dos deuses deste mundo. Ainda assim eu poderia aproveitar esse tempo para me aventurar nesta terra, até porque aqui havia magia, o que poderia ser de muita ajuda no futuro, até porque ainda iria demorar alguns anos para a coleta de energia suficiente de energia para usar o salto de dobra espacial em hiperespaço, além de que antes disso os genes kryptonianos dos civis também deveriam ser despertados antes de nossa partida rumo à Terra. Depois do líder Akin com seu vice-líder Saif terem distribuído os alimentos entre seu povo, ele volta a se sentar à minha frente. Embora fosse de noite, as estrelas distantes ainda conseguia dar um leve brilho no ambiente, e dentro do templo eu havia feito uma luminária com uma vela dentro e espelhos em volta para espalhar a luz. Apesar de eu achar que minha manipulação de luz seria mais eficiente, eu supus que assim seria melhor para desenvolver um ambiente mais diplomático, visto que eu já havia demonstrado defeitos poderes sobrenaturais. Logo eu revelei que eu e Jasmine somos visitantes distantes das estrelas, o que chocou ainda mais o líder Akin e o vice-líder Saif, e eu logo começo a questionar o líder Akin a respeito desse mundo Oki. Logo ele explica sobre o que era óbvio desde o rio Nilo, que era o pilar do mundo, e as terras férteis ao redor, que eram governadas por Osíris, o deus da vida, da fertilidade, da agricultura, da ressurreição, da vegetação e do julgamento, fortemente ligado à fertilidade. Sendo um bom governante de suas terras ao redor do rio Nilo, tendo ao seu lado sua irmã/esposa Isis, a deusa da magia, da maternidade, da natureza, da proteção e da sabedoria. Tendo Thoth, o deus da sabedoria, da escrita, da magia, da lua, da inteligência, do equilíbrio e da linguagem como seu conselheiro e responsável por criar as leis que deviam ser seguidas pelos egípcios. Quanto a seu filho Horus, o deus do céu, do sol nascente e dos vivos, herdeiro por direito do trono de Osíris, vivia caçando animais fortes e lutando com bestas poderosas para demonstrar seu poder. Ele havia se tornando um deus digno do louvor, da adoração e das canções criadas pelos humanos, que comprovaram pessoalmente sua força e poder quando o viam lutando bravamente com as bestas, revelando sua majestosa forma divina. Quanto a este vilarejo, recaia nos desertos de domínio de Set, o deus do deserto, da seca, da infertilidade, do caos, da guerra, da escuridão, da desordem, da inveja e da traição, que governava este deserto com crueldade e punho de ferro, tendo suas legiões de soldados e adoradores, tendo muitas bestas aprisionadas sob suas correntes, que ele costumava usar para lidar com os vilarejos que ousam se opor a ele. Set governava o deserto ao lado de sua irmã/esposa Neftis, a deusa da proteção dos mortos, das almas e da vida após a morte, bem como era considerada a protetora dos governantes e mulheres.
Pode-se dizer que este eram as grandes potências de renome neste mundo, fora o deus Sol Ra, que iluminava o céu todos os dias, tirando, é claro, alguns outros deuses como Hathor, a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, da música, da alegria e do prazer, que também era considerada a protetora das mulheres, que também era conhecida como Senhora do Oeste, uma deusa que levava os mortos para o submundo. Porém Horus a salvou de tal destino, matando centenas de demônios, forjando e lhe dando a ela uma pulseira que a protegia de retornar ao submundo. O Anubis, o deus dos mortos, da mumificação, do submundo, dos ritos funerários e protetor dos túmulos. Fora isso, havia apenas alguns deuses menores sem muita relevância, embora isso tudo fossem informações raras, visto que basicamente estávamos ainda no início do Antigo Egito. Osíris ainda teria que morrer, então o Set deveria usurpar o trono e Horus deveria matá-lo para então dar início à era dos faraós. Apesar que eu não me importava com que rumo esse universo mitológico fosse tomar a partir do momento que Jasmine e eu surgimos aqui, até porque estava aqui para usurpar as autoridades dos deuses deste mundo. Isso era o equivalente a dizer que eu iria destruir os pilares deste universo, como se destrói os pilares de um templo, e deixá-lo colapsar-se sobre si mesmo. Assim como uma mesa não consegue ficar em pé sem as pernas, um universo mitológico não pode se manter sem seus deuses para mantê-los em seu devido equilíbrio. Mas neste caso, mesmo se um deus morresse, ele iria para o pós-vida ainda mantendo sua autoridade e conseguiria manter o universo em equilíbrio. Mas isso iria mudar quando eu me apossasse às autoridades. Sem uma forma de estabilizar este universo mesmo sem seus deuses, seria como condenar esta realidade à completa destruição. Não que eu me importasse, mas eu acho que seria muito mais vantajoso se eu pudesse encontrar o centro desse universo e absorvê-lo, assim transformando este universo em algo semelhante a uma dimensão de bolso. Tendo noção destas minhas opções, eu enfim me pronuncio com uma voz calma e indigente, mas com um leve toque de seriedade. Então, líder Akin, você se importaria que eu e minha companheira formássemos nossa base em seu vilarejo? Claro que não será de graça. Pretendo ajudá-los com a escassez de recursos e desenvolvimento de seu vilarejo, além de, claro, oferecer proteção contra as bestas do deserto. Esse seria um acordo bastante aceitável e vantajoso para você, não? Minhas palavras deixaram o líder Akin perplexo, assim como o vice-líder Saif, mas ao ponderar e ver que só havia prós até o momento, o líder Akin, se ajoelhando em respeito, e diz que aceitava o acordo, o vice-líder Saif também se curva como seu líder em respeito. Eu falo, certo, primeiro devemos cuidar dessas feridas. Se Ceria estivesse aqui, ela poderia usar sua manipulação genética para analisar e eliminar suas doenças e acelerar suas curas através do controle de telômeros e células-tronco. Mas como ela não estava aqui, eu só podia tentar fazer do meu jeito, utilizando o meu campo biomagnético, minha visão microscópica e minha telecinese em conjunto. Isso era um processo similar ao que eu fiz para remover aquele estranho poder psíquico. Eu tinha que realizar um processo cirúrgico e bem delicado. Eu tinha que destruir cada célula morta e doente. Ao mesmo tempo, eu tinha que estimular a reprodução das células saudáveis e a produção de anticorpos para eliminar efetivamente as enfermidades. Por sorte, como eles haviam se alimentado e nutrido anteriormente, o processo foi um pouco facilitado. Usando o meu poder mental, eu consegui forçar o processo de divisão e reprodução das células saudáveis. Limpando o pus, eu enfim dou início ao processo de cicatrização. A cicatrização é o processo de reparo do corpo, que substitui tecidos danificados por novos tecidos, e envolve uma série de etapas celulares, moleculares e bioquímicas, começando na fase inflamatória. Esta primeira fase começa no momento da lesão, durando cerca de 3 dias, passando para a fase proliferativa, onde o tecido de granulação começa a se formar, com novos capilares sanguíneos, colágeno e leucócitos, passando para a fase de remodeling ou maturação, onde a cicatriz se remodela e a vascularização é reduzida. A velocidade de cicatrização depende de vários fatores, incluindo a gravidade da lesão e as condições de saúde do paciente. Feridas simples podem cicatrizar em semanas, enquanto feridas mais complexas podem levar meses. Eu estava usando o meu campo biomagnético e telecinese para acelerar todo esse processo. Em cerca de 3 minutos, o processo termina, deixando apenas marcas de cicatriz
diz onde estavam as feridas. Durante o processo, o líder Akin e o vice-líder Saif não sofreram qualquer dor, apenas um leve desconforto e formigamento devido ao estímulo forçado em suas células. Vendo que suas feridas haviam melhorado, deixando apenas a marca da cicatriz aparente, eles não puderam deixar de se espantar, principalmente ao notarem que seus corpos pareciam estarem bem melhores se comparados a momentos atrás onde suas enfermidades enfraquecimento seus corpos. Isso na verdade foi apenas um teste, agora vinha o trabalho real. Eu expandi meu campo biomagnético, englobando todo o vilarejo, usando meus sentidos absolutos. Eu também expandi minha consciência, vendo todas as pessoas do vilarejo. Eu começo a realizar o mesmo processo cirúrgico simultaneamente com todas as pessoas. Isso demandava uma maior concentração no processo, mesmo que eu já tivesse bastante experiência acumulada. Isso ainda levaria um breve tempo de execução. Demorou cerca de 5 minutos e meio, mas o processo foi completado com grande êxito. Agora há apenas algumas marcas de cicatrizes cirúrgicas em seus corpos. Em seguida usei minha manipulação de matéria para restaurar as casas destruídas e gerar mais frutas para servir de alimento. Eu também criei uma torre pequena com uma caixa d'água no alto. A torre era feita de mármore, assim como a caixa, e em cima da caixa, ao invés de uma tampa, havia um fino pano que o cobria. A função do pano era permitir a passagem da água, mas filtrar a poeira da areia, bem como impedir que insetos, como moscas e mosquitos, possam ovos na água dentro da caixa. Havia um cano que ia até uma torneira com um tanque. Tal estrutura chamou bastante a atenção de todos. Jasmine, que havia entendido de que se tratava a estrutura rudimentar, usa sua manipulação climática para gerar nuvens carregadas no céu. Não demora para começar a chover, o que os deixou muito alegres, visto que nestas terras áridas raramente chovia. Muitos nem mesmo foram para dentro de casa, preferindo ficar debaixo da chuva, aproveitando o fenômeno que poderia acabar sendo bem passageiro. Quanto a Jasmine e eu, ficamos dentro do templo no qual eu havia alterado a estrutura, aumentando o tamanho e criando diversas salas e quartos. Visto que logo iria amanhecer, seria só uma questão de tempo para que Ra de sua barca solar notasse a anormalidade em meio ao deserto árido. Isso se Set já não tivesse notado devido à sua conexão com o próprio deserto. As chances disso eram bem altas, mas não era nada para se preocupar. Mesmo que Set pudesse ter a capacidade de sentir os eventos em seu deserto, isso seria irrelevante. Afinal, eu nunca pretendi me esconder de qualquer forma, sendo sincero, sabendo que este verso se trata de um verso de mitologia egípcia até me tranquiliza. Embora as divindades egípcias não fossem fracas, estavam longe de serem fortes. Na verdade, se fosse feito um ranking de mitologias, a mitologia egípcia seria uma das mais fracas. Os deuses egípcios, bem como os deuses nórdicos, e até de certa forma os deuses gregos, são tipos de deuses bem humanizados, tendo amor, ódio, honra, inveja, lealdade, traições, alegria e raiva. Mas no caso dos egípcios, assim como os nórdicos, não são imortais, e apesar de terem vidas ridiculamente longas, eles até mesmo envelhecem. Tem até uma história em que Isis ficou importunando Ra para que ele desse seu verdadeiro nome para ela, porque ele já estava ficando velho. O motivo era porque nomes carregam muito poder quando se trata de magia. Isso chegou ao ponto de Isis criar uma pequena serpente e colocar no caminho de passagem de Ra. A serpente picou Ra, que gritou como uma criança de dor e choramingou, sendo obrigado a revelar seu verdadeiro nome para Isis para poder ser curado do veneno que estava lhe causando uma dor enorme. Quanto a Apophis, ela também não era muito impressionante, mesmo ameaçando devorar o rio Nilo e acabar com o mundo toda a noite. Ela era facilmente impedida por Ra, ou até mesmo Set, e Mal, o gato divino e personificação de Ra, matava a Apophis com uma faca, então não chegava a ser algo impressionante. Mesmo no filme, que tinha suas diferenças mesmo com Apophis já devorando o rio Nilo, foi facilmente expulsa após uns 3 a 4 disparos solares da lança de Ra.
Então, mesmo que os deuses egípcios e sua mitologia como um todo não fossem fracos, estavam longe de serem fortes, o que mais me preocupava era a magia deste mundo. Embora eu tivesse uma alta resistência mágica após absorver o equivalente a mais de 30.000 anos de reserva de energia solar no verso dos Transformers, ainda haviam certas magias que poderiam me afetar, mas nada que eu não pudesse lidar. Minha maior preocupação era com Jasmine, que não tinha a mesma resistência, embora isso fosse uma oportunidade para ela aprender magia o que aumentaria e muito seu arsenal ainda. Assim a magia poderia representar uma grande ameaça para ela, então eu não poderia me dar o luxo de permitir esse tipo de incidente. Afinal, Jasmine era meu bichinho de estimação assim como a Seri, então era meu dever mantê-las seguras, além de que eu não estava disposto a perder bons subordinados e bons talentos de forma desnecessária. POV. Terceira pessoa. Castelo de Set, Terra Vermelha, Alto Egito. Pouco depois da saída de El e Jasmine do vórtice em grande castelo de rochas negras e metais estava Set, o deus do deserto, treinando seu exército e realizando todos os preparativos para o dia de partir rumo ao Baixo Egito nas terras ao redor do Nilo para desafiar seu irmão Osíris e usurpar seu trono. Sua esposa Neftis nem desconfiava dos planos de seu marido. Ela estava bem longe em seu próprio castelo, tecendo as mortalhas para proteger os corpos dos mortos que estavam prontos para serem sepultados. Set não era tolo e sabia que sua gentil esposa nunca iria concordar com seus planos, por isso Set estava propositadamente a afastando, para que ela não pudesse descobrir nada de seu plano e alertar seu irmão Osíris. Set era alguém ambicioso com uma forte sede de poder. Sua ganância era tanta que Ra decidiu amaldiçoá-lo com a infertilidade, lhe negando a chance de conceber a vida. Mas isso só serviu para aumentar ainda mais seu ódio por seu irmão Osíris, na qual em sua visão não passava de um filho protegido que sempre fora favorecido por Ra. Para Set era completamente injusto ele ter que sobreviver no terrível e difícil ambiente das Terras Vermelhas, enquanto Osíris caminhava descanso às beiras do rio Nilo. Mesmo seu sobrinho Horus, que nutria uma forte admiração por seu tio, não passava de um filho protegido na visão de Set, e embora todos tivessem a promessa da imortalidade no pós-vida, Set tinha o forte desejo de manter sua vida neste plano e continuar a governar as terras que ele conquistou. Para isso Set sabia que somente o seu poder divino não seria o bastante, mas para isso ele já tinha seu próprio planejamento para ganhar mais poder. No campo de treino estavam os Minotauros negros, criaturas brutais e monstruosas que servem como soldados de elite de Set. Possuindo grande força física e usando armaduras pesadas, eles agem como tanques no campo de batalha, além de servirem de guardiões de locais importantes. Também haviam escorpiões e besouros gigantes, criaturas místicas invocadas ou usadas como montarias e guardiões, são muito usados em batalhas ou para caçar pessoas. Eles representam o poder de Set sobre algumas criaturas monstruosas do caos. Junto a estas grandes bestas também haviam servos humanos e generais. Set também tem exércitos de humanos que obedecem a seu comando, ajudando a manter seu império tirânico. Alguns oficiais humanos têm armaduras douradas e lideram tropas em seu nome. As mais notáveis sem dúvidas eram as deusas da guerra gêmeas, Anat e Astarte. Anat era negra com cabelos pretos e usava peças de armadura dourada, quanto a Astarte era branca com cabelos loiros e usava peças de armadura prateada, com as gigantes cobras gêmeas gigantes que elas costumam cavalgar. Uma serpente era albina e outra era negra. Somente suas presenças indicavam que eram figuras de renome que deviam ser respeitadas, afinal elas eram hábeis guerreiras temidas e podia ser consideradas a vanguarda de Set. Os soldados estavam tendo treinamento árduo, enquanto os ferreiros estavam fabricando lanças ou dardo, usado tanto para arremesso quanto em combate corpo a corpo, uma arma importante no exército egípcio desde os primeiros tempos. Kopesh, uma das armas mais icônicas do Egito antigo, são espadas curvas em forma de foice, com a lâmina do lado externo da curva, usadas tanto para cortar quanto para desarmar o oponente. Arcos e flechas, feitos de madeira simples, utilizados
utilizados por arqueiros egípcios em guerras e caçadas, maças ou clavas. Uma das armas mais antigas tinha uma cabeça de bronze fixada a um cabo de madeira, adaga, uma arma curta usada em combate próximo, sendo muitas vezes ricamente decorada, especialmente as de oficiais ou da realeza. Machado de batalha, com cabeça de bronze ou cobre, uma arma eficiente para cortar e perfurar armaduras leves. Escudos, feitos de metal com espelhos refletores de luz, armaduras, feitas de metais preciosos, mas leves que não prejudicava a movimentação. Quanto ao Sete, ele estava agora em sua cama gigante em seus aposentos. Ao seu redor havia diversas mortais nuas, todas suadas e ofegantes. Sete estava sentado no meio da cama com uma mortal cavalgando em cima dele, enquanto outras duas se esfregavam em sua costa. Sete estava beijando luxuriosamente com seus corpos suados grudando uns nos outros. Suas respirações estavam muito ofegantes. Todos estavam imersos em seu prazer luxurioso. Não demora para Sete e sua parceira mortal chegarem no clímax. Sete larga a mortal para o lado e estava pronta para partir para satisfazer a próxima mortal, até que de repente um formigamento surgiu em sua espinha junto a uma forte sensação de perigo que o fez franzir fortemente a testa. Sete olha na direção em que se originou essa sensação. Sete se levanta de sua cama deixando suas companheiras duas com rostos insatisfeitos. Uma delas fala: Lord Sete, volta para a cama. A outra fala com um sorriso pervertido: ainda faltam nós duas para você satisfazer. Sete fala com um leve tom irritado: calem a boca. Eu tenho que me concentrar em algo. Sete se foca e se concentra em sentir o deserto, percorrendo cada grão de areia, sentindo as brisas fortes que percorrem todo esse grande deserto. De repente Sete sente os estranhos passos de dois seres. Sete se sentiu estranho. As formas de vida eram humanoides, mas certamente não eram humanos. Sete poderia distinguir bem. Era um homem e uma mulher. A mulher tinha 9 caudas e orelhas de raposa. Quanto ao homem, embora tivesse uma aparência humana, Sete podia sentir a aura energética que era equivalente ou até maior que a de Ra. Isso chocou e preocupou Sete profundamente, e seu coração pesou ainda mais ao notar isso. Sete engoliu em seco. Se não fosse pelo homem ter 1 metro a menos e não ter a aura divina, Sete até poderia ter confundido o homem com algum deus. Quanto à mulher, não era tão diferente. Apesar de não aparentar ser tão forte quanto o homem, Sete ficou atordoado ao notar o imenso talento mágico da mulher, muito superior a diversos dos sacerdotes e sumos sacerdotes dos deuses. Mesmo os seguidores de Ra capazes de usar magia nunca tiveram um talento tão absurdo. Isso aumentou a preocupação do deus do deserto, assim como sua curiosidade. As preocupações de Sete só aumentaram ao sentir que as fortes ventanias de seu pararam de atingir as paredes e ruínas de um certo vilarejo ao noroeste. Isso levantou ainda mais as suspeitas de Sete sobre os dois estranhos que adentraram em seu deserto. Sete então convoca Tavr. Esse é o chefe da tropa de minotauros negros de Sete, sempre servindo com extrema lealdade a seu rei tirano. Tavr sempre se destacou por sua força bruta, sendo o mais forte entre os minotauros de Sete. Apesar de ser somente um deus menor, sem nem ter uma autoridade, ele ainda assim se demonstrou ser um dos mais fortes do exército de Sete, assim como um dos mais leais. Tavr fala com uma voz rouca: meu senhor, estou aqui para atender ao seu chamado. Sete fala: Tavr, meu general fiel, eu quero que você e mais um pequeno esquadrão partam rumo ao noroeste daqui. Lá tem uma pequena vila. Quero vá lá e investigue a situação à distância. Para ser mais específico, quero que fique de olho em um homem e mulher que se hospedaram lá, mas garanta que eles não te notem. Caso contrário, duvido que até mesmo eu seja capaz de te proteger. Tavr balança a cabeça em concordância e diz que cumprirá com sua missão. Logo Tavr sai de dentro do quarto. Sete ainda olhando para a direção onde estava El e Jasmine fala com um leve sorriso maligno com olhos sombrios: veremos quem são e do que esses novos seres são capazes. Talvez eu possa usá-los a meu favor. Bom, de qualquer forma, logo eu terei uma grande reunião de família. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Shadow steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark.
Satan in the chaos, language of the pain. Torture symphony storms inside my brain.